Hoje eu vou te contar a história do homem que, diante da morte, encontrou o sentido da própria vida. Se você quer conhecer essa história e o que isso tem a ver com a sua vida, fica aí depois da vinheta que eu vou te contar isso. Bom, existia um homem, né? Esse cara era um psicólogo. Imagina aí que um homem, né, de idade mediana ali, a profissão dele era psicólogo, né? Tinha outras formações ali, como psiquiatra, etc. Só que você imagine agora que esse homem viveu na época ali do regime nazista e ele era judeu. Então, você imagine que apesar de ser psicólogo, de ter vamos dizer assim, uma certa profissão renomada e tal, infelizmente ele era judeu e vivia na época do nazismo. E você sabe que o nazismo perseguia violentamente as pessoas de origem judaica, né, ou de crença judaica. Então esse cara, ele viveu nesse período e ele foi capturado em um determinado momento da sua vida, né? Ele foi capturado e levado a um campo de concentração. Se você não sabe, o campo de concentração era um lugar do regime nazista, né? Galpões e uma espécie de complexo prisional, vamos dizer assim, do nazismo, onde os judeus eram levados, né? E eles ficavam ali por algum tempo, sobre o qual nesse tempo eles eram submetidos a N experimentos com seres humanos bizarros, né? Ou então eles eram submetidos a métodos de tortura para poder fazer teste, né? Para o exército nazista fazer testes de métodos de tortura. Ou então eles simplesmente, quando nada disso acontecia, eles ficavam ali aguardando a sua morte, né? A forma com a qual eles iam morrer. Então a gente sabe que existiam várias formas ali de morte, inclusive câmara de gás, etc. E aí os judeus não tinham muito o que fazer, ficavam ali aguardando este momento, né? E por vezes demorava mais tempo, etc, né? Ou às vezes era rápido. Então ele foi capturado e ele foi levado a um campo de concentração. E essa aqui, eu quero que você preste atenção nesse contexto da história, porque o que eu falei até aqui é para você imaginar o cenário. Então imagine esse cenário: um psicólogo, né, judeu, viveu na época do nazismo, foi preso e levado a um campo de concentração. E é a partir daqui que a gente começa a entender como que, diante da morte, ele encontrou o sentido da vida dele, tá? Antes de mais nada, eu quero te pedir, tá aparecendo aqui agora o inscreva-se. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve. Eu quero te pedir para deixar um like nesse vídeo, porque a nossa missão aqui, ó, é chacoalhar o planeta Terra, tá lendo aqui no canto, chacoalhar o planeta Terra e virar o mundo de alguém de cabeça para cima. As pessoas viraram o mundo delas de cabeça para baixo. Nossa missão é que compartilhar esse vídeo, levar esse vídeo até alguém que precisa virar o mundo de volta de cabeça para cima, beleza? Mas voltando aqui para nossa história, eu não gosto de gastar muito tempo nessas coisas de inscrever e tal, né? Voltando aqui para nossa história, então ele estava nesse campo de concentração, esse homem, e tudo que ele tinha, imagine, um cara que vai para um campo de concentração, tudo o que ele tem lhe é tirado. Então, a partir daquele momento, ele não tem mais bens, ele não tem mais família. Por mais que a família dele, às vezes, é levada junto para o campo de concentração, mas naquele momento ele não... o vínculo afetivo, o vínculo familiar não é mais respeitado, a moral dele é tirada. Que mais? Imagine tudo que pode ser tirado de uma pessoa, tá? A felicidade dele é tirada, o ânimo é tirado, né? Fora todos os outros bens que ele tem na vida, casa, tudo é expropriado. Ele simplesmente passa a não ser mais um cidadão a partir daquele momento, tá? Ele é apenas uma pessoa, né? E ainda assim, todos os sentimentos bons são retirados dele, né? Só sobra mesmo a certeza de que ele vai morrer em algum momento. Então, imagine esse cenário. Esse cara é levado para esse campo de concentração e
eu quero que você imagine o contexto desse lugar, né? Por isso que eu tô falando aqui que tudo que ele tinha foi tirado e tal, porque eu quero que você crie na sua mente esse contexto de certeza de morte, não há mais o que fazer, né? Então, ele tá ali e naquele momento, né? Isso é muito comum em momentos próximos à morte, a pessoa, se ela ainda não fez isso durante a vida, né? Naquele momento ela anseia muito, muito forte em ter um sentido para sua vida. Só que o que acontece? Ele está no meio de um campo de concentração e não tem nada para fazer, né? Então só restava ali apenas uma coisa, né? Que era aguardar a morte. Então ele precisava pensar o que ele ia fazer nesse período, né, para atribuir à sua vida algum sentido válido, né, já que ele estava diante da certeza de que tudo ia acabar. Foi nesse momento que ele encontrou, de fato, o sentido da vida dele. Ele estava ali e provavelmente o que esse cara estava se perguntando é, diante da morte, o que eu posso fazer para dar sentido para minha vida, né? E esse cara, como eu disse, ele era um psicólogo, então o que ele começou a fazer? A única coisa que ele podia fazer ali era aquilo que ele sabia fazer, né? Que era observar as pessoas, observar aquela situação na qual ele estava inserido e tentar registrar o comportamento daquelas pessoas para deixar alguma coisa de valor para o mundo, né? Depois de passar por aquela situação ali, provavelmente ele morreria. Então, o que ele podia fazer era registrar aquele momento sob o olhar psicológico que ele tinha, né? E deixar pelo menos uma contribuição para o planeta de um registro de quem esteve, né? Esteve lá dentro de um campo de concentração. Bom, e foi isso que ele fez. Ele registrou essas observações que ele fez dentro de um campo de concentração e ele colocou isso, né? Ele registrou isso e depois esse registro, né, se tornou um livro, né? Ele escreveu um livro sobre isso e esse livro hoje se tornou uma referência mundial, né? Na relação do homem com as circunstâncias da vida, né? Então ali numa situação de morte, esse cara encontrou o sentido da vida dele e concretizou a sua maior obra, porque aquele registro que ele fez ali, aquilo que ele fez no momento que ele sabia que a certeza era morrer, né? A única coisa que ele podia fazer era aquilo, era usar o que ele tinha para deixar alguma contribuição. E exatamente aquele registro que ele fez foi que no futuro, né, virou um livro e virou uma referência mundial no que diz respeito a situação em que o homem se encontra, né, espremido pelas circunstâncias, né? Então, quando as pessoas pensam, né, nessa questão do homem buscar um sentido da própria vida, do homem buscar um sentido em meio ao caos que é a própria vida, é esse livro e esses registros que as pessoas consultam, tá? Bom, e aqui a gente encerra essa história e eu quero te dizer o seguinte: esse homem de fato existiu, tá? O nome dele é Viktor Frankl e o seu livro chama Em Busca de um Sentido. Esse livro é uma das maiores referências no âmbito da psicologia quando o assunto é a relação do homem com as circunstâncias que o rodeiam. Então, a psicologia estuda isso, né? A relação do homem com a própria vida dele, com as circunstâncias, com as coisas que acontecem com ele, né? E quando o assunto de estudo é esse, o livro do Viktor Frankl, que é esse cara que passou por esse período no campo de concentração, o livro dele, Em Busca de um Sentido, é uma das maiores referências mundiais. Tá bom? Inclusive grandes filósofos, né, bebem da fonte do Viktor Frankl ali, porque o que ele escreveu ali vai de encontro com os conhecimentos filosóficos desde a Grécia Antiga. Então, para você ver, o cara conseguiu descrever uma situação da realidade que nenhuma outra pessoa poderia descrever, né? Se não alguém que tivesse lá naquele momento de morte num campo de concentração. Aí você me pergunta, tá, Vitor, o que isso tem a ver com a minha vida? Bom,
que tem a ver com a sua vida, é que eu quero que você aprenda com essa história que as circunstâncias adversas, na verdade, elas não trabalham contra você. Elas trabalham a favor do seu propósito de vida. O que acontece é que muitas vezes você, negando essas circunstâncias, não consegue encontrar o seu propósito, porque você não aceita aquilo que está lhe acontecendo. O que o Viktor Frankl fez foi, no meio da circunstância de morte, de certeza de morte, ele aceitou aquilo como uma realidade. O que é aceitar como uma realidade? Bom, é isso aqui mesmo que eu tenho, né? Eu tô aqui, eu tô num campo de concentração e não há nada nesse momento que eu possa fazer para sair daqui. Então, esta é a minha realidade e eu a aceito. Eu a aceito porque é a que eu tenho. É o material que eu tenho para viver agora, é esse. Eu tô aqui, né? E a única coisa que eu tenho é o que eu estudei de psicologia e essas pessoas ao meu redor. Então ele aceita isso ao invés de rejeitar, ao invés de se opor, né? E ele busca fazer o que pode ser feito dentro dessa situação para deixar alguma contribuição, né? Então, essas circunstâncias, você tem que entender que elas não trabalham ao seu desfavor. Pelo contrário, elas trabalham ao seu favor, tá? As circunstâncias, elas são como uma... Sabe aquelas pedras que dão polimento, né? O que dá o polimento é o atrito entre as superfícies, certo? O atrito entre as superfícies ali é que dá o polimento. As circunstâncias são como essas pedras de polir, certo? Elas te desgastam, elas te espremem, elas te apertam para ir aos poucos te moldando. Moldando para quê? Moldando para que você cumpra o seu propósito. Só que para você entender isso, você não pode rejeitar essas circunstâncias, tá? É nessa circunstância da vida que está escondido o seu propósito de vida. Aquilo que você nasceu para fazer está escondido exatamente nas circunstâncias adversas e nas circunstâncias positivas da sua vida, certo? É no caminhar, no cumprir da sua obrigação dentro dessas circunstâncias, né? Por exemplo, você está sem dinheiro, sua obrigação é conseguir algum dinheiro para sustentar sua família. É no cumprir dessa obrigação que você vai encontrar o seu propósito de vida. E foi isso que o Viktor Frankl fez e a gente viu nessa história, né? Ele não rejeitou aquilo. Se é isso que eu tenho, então é isso que eu vou usar para construir a minha personalidade, para construir o meu propósito. Certo? Uma das frases mais célebres do Viktor Frankl é que o homem não deve não deve se perguntar qual o sentido da sua vida. Ele deve perceber que é a vida que o pergunta isso, né? No sentido de que não adianta você ficar pensando qual o sentido da sua vida. Você tem que olhar para a sua vida e entender o que ela está te dizendo. É ela que está te perguntando. E aí, Vitor? Olhando aqui para suas circunstâncias, qual o sentido da sua vida? É ela que te indaga, não é você que indaga a si mesmo ou a Deus sobre o porquê as circunstâncias estão te acontecendo. Por que você perdeu esse dinheiro? Por que aconteceu isso? Por que tal pessoa faleceu, etc. Você não pergunta, não é esse o sentido. Não é você perguntar por que isso está acontecendo. É você entender que a vida está te perguntando o que você tem a dizer sobre estas coisas que estão acontecendo. É a forma com a qual você reage a essas circunstâncias que te guiam para o seu propósito, que te fazem encontrar o seu sentido de vida, tá? E não a sua maluquice de ficar perguntando e culpando as situações da sua vida pelo seu fracasso ou pelo seu sucesso, certo? A adversidade, como mostrou muito bem a história do Viktor Frankl, né, é apenas uma espécie de balizador, ou seja, de guia, tá? A dificuldade é uma espécie de guia, como se fosse algo que te leva para o seu destino, que te leva a cumprir, a encontrar o seu sentido de vida e o seu propósito, tá? Só que para que ela possa te guiar desta forma, como aconteceu com o Viktor Frankl, você precisa antes aceitar ela e saber que nem tudo são flores e que você vai ter que reagir àquela situação da melhor maneira possível. Uma das frases do Viktor Frankl também é:
tudo pode ser tirado de uma pessoa, exceto uma coisa: a liberdade de escolher sua atitude em qualquer circunstância da vida. Vou ler de novo aqui com um close, ó. Tudo pode ser tirado de uma pessoa, exceto uma coisa: a liberdade de escolher sua atitude em qualquer circunstância da vida. Ou seja, o que ele está dizendo é o seguinte: arrancaram tudo dele. Ele não tinha mais nada. Mas ainda lhe restava uma coisa: ninguém podia tirar dele a capacidade de escolher como ele reagiria àquela situação na qual ele foi colocado. Então ele é jogado num campo de concentração, tudo é tirado, ele tem certeza que vai morrer, só que não conseguem tirar uma coisa dele: a capacidade de reagir positivamente àquela circunstância adversa. E foi isso que ele fez. Reagir positivamente não é sorrir, mas é usar aquilo que ele tinha naquele momento para tirar algum proveito daquela situação, né? Para fazer o que tinha que ser feito e o que podia ser feito dentro daquela circunstância na qual ele estava inserido, tá? Que era uma circunstância de morte. Isso aqui, presta atenção agora, isso aqui lembra muito bem uma outra história. A história de Jesus Cristo. Se você parar para olhar, né, a trajetória de Cristo, ela é descrita na Bíblia, e o ápice da sua trajetória, né, é justamente quando ele se encontra na circunstância de morte. De morte. Inclusive, Cristo, antes de ir para a crucificação, né, ele sobe no monte, esqueci o nome do monte, mas era ali na parte do Monte das Oliveiras, ali tinha um lugar onde ficavam as oliveiras, e tinha um lugar onde as azeitonas, né, ali eram espremidas. Eu não me lembro, deixa eu tentar achar o nome desse lugar, porque faz muito sentido isso aqui. Deixa eu tentar achar aqui. É isso, é no Monte das Oliveiras. Então, antes da crucificação ali, Jesus vai para o Monte das Oliveiras e ele, ali, né, na sua oração, ele diz assim: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Ou seja, ele estava numa situação adversa, pesada, ele sabia que ia morrer, ele sabia que estava chegando a hora da morte dele, né? Então, depois ele toma, né, aí já ali no período da crucificação, ele toma a sua cruz, caminha com a sua cruz, que era a sua sentença de morte, nas costas, né, e carrega a sua cruz ali, é crucificado e é morto. Só que tem um porém: exatamente no momento da sua morte que se cumpre o sentido da sua vida, né? Exatamente no momento em que Cristo morre, né, no momento da sua morte, exatamente no momento da sua morte, se cumpre também o sentido total da sua vida, né, da vida de Cristo. Então, veja, tudo o que ele passou antes guiou ele até aquele momento. A Bíblia fala que Jesus crescia em conhecimento e em verdade, né? Quando era novo ali, ele estava aprendendo coisas e tal. Depois, quando ele chega na sua idade ali, já de maturidade, ele começa a passar as perseguições, etc., né? Até que ele chega ao final da sua vida ali, e tudo aquilo que ele passou antes conduziu ele para onde? Para a morte de cruz. Concorda? Tudo o que ele passou antes conduziu Jesus até a morte de cruz. Agora, até aquele momento, né, o sentido da vida dele ainda não tinha se fechado, entende? Ele estava caminhando no sentido, né, vou ser redundante aqui, mas ele estava caminhando em direção ao cumprimento do propósito da sua vida, que era morrer pela humanidade. Ele estava caminhando, mas enquanto de fato ele não foi crucificado, o propósito, o sentido da sua vida não se fechou. O que eu estou querendo dizer com isso? Que é diante da circunstância ruim que o sentido da sua vida se completa, certo? Todo o resto é uma preparação. Uma preparação para o quê? Para o momento da sua crucificação, como o momento da crucificação de Cristo.
É por isso, né? Agora você vai entender uma das coisas que talvez você nunca entendeu. É por isso que Jesus fala que a gente deve tomar a sua cruz. Tome sobre si a sua cruz, né? E siga-me. O que Jesus está dizendo quando ele diz tome sobre si a sua cruz? Ele está dizendo, aceite a circunstância na qual você está inserido. Né? Tome sobre si a sua cruz, aceite o que lhe foi dado, aceite a condenação que lhe foi imposta por alguém, no caso de Jesus, né? Aceite a condenação que foi imposta para ele, né? Ele aceitou isso. Por quê? Porque ele sabe que é diante disso que se cumpre o seu propósito. Então, quando Jesus diz, pegue a sua cruz e siga-me, ele está dizendo, aceite a circunstância na qual você está inserido, aceite as adversidades que você passará, tente fazer o que é certo, fazer o que é possível, fazer o que é a sua obrigação dentro dessas circunstâncias, e então você estará me seguindo. Por que estará me seguindo? Porque você estará fazendo a mesma coisa que ele fez. É isso que ele está dizendo. Entende? Então, fiz essa linkagem aqui com o momento de Cristo para você entender que no momento de morte, ou seja, no pior momento, é claro que a história de Jesus, né, ela é extrema, tá bom? Eu não tô dizendo que todo mundo vai ser crucificado e morrer, certo? Eu tô dizendo é que a história dele é extrema justamente para servir de exemplo, né? O exemplo, ele precisa ser extremo. Né? Para quê? Para que as outras pessoas possam olhar e entender claramente, né? Mas na sua vida isso não é tão extremo, obviamente, porque você não aguentaria o que Cristo aguentou, certo? Mas o caminhar da sua vida é o mesmo caminhar da vida de Cristo, certo? Você nasce, você se prepara, você é espremido, tá? O Monte das Oliveiras tem um nome. Eu queria muito achar isso aqui. Pronto, Jardim do Getsemane. O nome do lugar onde Jesus fez essa oração é Getsemane, né? Ou Getsemane, você que fala aí do jeito que você quiser. Eu tinha esquecido esse nome. Getsemane significa o lugar onde é espremido, tá? O significado da palavra Getsemane significa local onde, no caso, a azeitona ali era espremida para extrair o azeite de oliva, tá? Então, aquele lugar, o Getsemane, era o lugar onde os frutos eram espremidos. E aí escorria o óleo e eles pegavam o azeite, beleza? Você acha que faz algum sentido ser ali que ele fez essa oração? Não sei, né? Mas foi exatamente ali no lugar onde chama, lugar onde é espremido, que Jesus fez a oração dizendo, Pai, afasta de mim esse cálice. Por quê? Porque ele estava sendo espremido pelas circunstâncias. Só que é nessa pressão que escorre o óleo, o azeite da azeitona ali, da oliva, né? O azeite de oliva. É nessa situação onde é extraído o azeite. Né? Então, o que você tem que tirar disso é que é o seguinte, é na situação de ser espremido pelas circunstâncias da vida que vai escorrer o melhor que existe de você. Né? Que vai escorrer o melhor que existe de você. E com Jesus foi até o extremo, né? Foi no momento da sua morte, da sua, entre aspas, tá? Derrota carnal, né? A morte carnal, que se concretizou a maior vitória da humanidade, a maior vitória de Cristo. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do assunto, do vídeo, espero que tenha te ajudado. Manda pra alguém que precisa ouvir isso aqui, tá? E aqui embaixo agora vai aparecer um vídeo e uma playlist sobre esses assuntos que a gente fala aqui no canal. Partiu chacoalhar o planeta e virar o mundo de alguém de cabeça pra cima. Valeu!